Irmãos, preste atenção nisso aqui. O que um ex-cooperador que saiu agora da congregação disse sobre o pecado de morte. Presta atenção. Irmão, o que o irmão acha dessa prática do pecado de morte, né? Que a gente vê aí e que levou milhares e leva milhares de famílias, né? Ao sofrimento, à morte. Eu queria saber do irmão isso. Então, irmão, é um assunto bastante delicado, porque, na verdade, esse tal pecado de morte aí, eu tenho até algumas histórias, né? Eu não vou contar aqui, mas eu tenho histórias de pessoas, amigos meus, que passaram por momentos muito difíceis, 40 anos dentro da instituição, não sei. Olá, irmãos. Eu vou trazer esse relato desse cooperador, agora ex-cooperador, que saiu da congregação, a qual ele fala, irmãos, sobre o pecado de morte. E ele ficou 40 anos, irmãos. Eu não vou tratar esse assunto em âmbito pessoal a esse irmão, tá? Porque aqui eu não estou para tratar no pessoal, mas nesse assunto, ele vai abordar esse assunto nesse vídeo, falando sobre o pecado de morte e vários casos que ele viu lá dentro, a qual ele ficou 40 anos. Eu pergunto para você, irmãos, 40 anos. Tem irmãos lá com 50 anos de ministério, cooperador. Não sei quantos anos de cooperador, ficou 40 anos lá dentro. Ele ouviu muitos casos. Tem cooperador com 50 anos, 60 anos, um ancião. E você não vê um irmão do ministério, que é homem de Deus de verdade, que quando tem um ministério, a carteirinha, que nas reuniões que eles frequentam, que é toda semana, todo mês, quase todo dia, se levantar a sua voz como homem de Deus e dizer, irmãos, está acontecendo isso por causa do pecado de morte, e eu não concordo, vocês estão contra Deus, contra a Bíblia, contra o Evangelho. Você não vê um homem que te diz que perdeu o ministério porque se levantou contra falsas doutrinas e ensinamento. Mas ele deu essa entrevista aqui, irmãos, há poucos dias atrás. E depois que sai, né, irmãos? Depois que sai, esse aqui é 4 dias atrás, esse vídeo, eles falam sobre isso. E vamos ouvir aqui e a gente vai conversando sobre isso, né? Irmão, isso. Então, irmão, é um assunto bastante delicado, porque, na verdade, esse tal pecado de morte aí, eu tenho até algumas histórias, né? Eu não vou contar aqui, mas eu tenho histórias de pessoas, amigos meus, que passaram por momentos muito difíceis, 40 anos dentro da instituição. Não sei se algum dos irmãos aqui souberam, mas teve uma época que saiu um tópico que era para todos os irmãos que falaram que o adultério, esse tipo de que eles deliberaram como pecado de morte, pregou o contrário, era para ir no púlpito para se retratar e falar é pecado sim e é de morte. Tem tópico sobre isso. Vocês ouviram? Tem tópico a qual qualquer outro irmão que pregava dentro da instituição, Congregação Cristã do Brasil, que esse pecado de morte é antibíblico, anticristo. Quem pregasse era obrigado a se levantar no púlpito da congregação e pedir perdão e dizer que era pecado de morte, sim. E ele viu isso aqui, né, irmãos? Esse tipo de que eles deliberaram como pecado de morte, pregou o contrário, era para ir no púlpito para se retratar e falar é pecado sim e é de morte. Tem tópico sobre isso. Então, a gente sabe que é um sofrimento isso aí, né? Impregna na cabeça da pessoa. Eu tive um amigo meu de 21 anos que ele deu um beijo na boca, um beijo de língua numa moça e ele ficou depressivo. Isso foi com 21 anos, ele viveu 30 anos depressivo, o ministério todinho sabia, fazia culto na casa dele. E eu perguntei pro amigo dele, que depois passou muito tempo, virou cooperador, virou ancião, e ele falou, por causa daquele beijo, irmão, falaram pra ele que era pecado de morte, e ele ficou naquela depressão, tomando remédio difícil, dando trabalho, saindo correndo na rua, porque na cabeça dele ele não tinha mais salvação. Morreu.
Esse irmão é o irmão Maurício, da Vila Bancária, ex-cooperador que saiu de lá. E ele traz esse relato. Esse vídeo está há 4 dias. Ele traz esse relato sobre o pecado de morte. Vamos continuar vendo. Por causa de um beijo. E hoje nós temos no TikTok, Marreta Box, o irmão da congregação, dizendo que na cidade dele, em Goiás, tem um ancião que paga pensão para amante com o filho que ele teve com a amante. E ele continua no ministério. Mas o pobre, que deu um beijo, o pobrezinho, filho do pobre, da viúva, do necessitado, da irmã Maria, que teve uma relação com 15, 16 anos, ele não tem mais salvação. E por que ninguém do ministério, quando está lá no poder, quando está com a sua carteirinha, se levanta contra isso? Só depois que sai. Isso é pra gente conversar, tá bom? Vamos ouvir aqui. Eu fiquei sabendo, foi um dos momentos que minha mente abriu. Quando chegou a notícia que o Antônio Celso tinha morrido. Quem ouvir esse podcast lá do Espírito Santo de Vila Velha vai lembrar desse episódio. Quando eu soube que o Antônio Celso tinha morrido, eu caí em prantos. Falei, meu Deus do céu. E depois fiquei sabendo de outras pessoas também que cometeram suicídio. Um moço aqui colocou o bojão de gás. Eu pergunto, mesmo sabendo disso tudo, eles pediram renúncia ao ministério, se levantaram contra, fizeram uma carta contra, fizeram um vídeo contra. Eles fazem hoje, esses irmãos que estão aí, muitos que estão no ministério, cooperador de A, cooperador de Jó, cooperador de adulto, anciões, não concordam com essa doutrina. Mas eles se levantam contra, porque eles são presos no seu ministério. E eles vão pagar. Mas Júnior, você também ficou lá dentro. E você viu tudo isso. Mas graças eu dou a Deus. Porque eu tenho uma mentalidade a qual eu vim de outras denominações. Eu não tinha essa mentalidade. E eu era a pessoa que visitava os pecadores para a congregação de morte. Eu dou graças a Deus que o meu ancião, o qual eu estive comigo, era uma pessoa maravilhosa. Amorosa. Você não vê ele nunca falando mal de ninguém ou mandando, jogando alguém para fora da igreja. Eu visitei irmãos, só para você ver, sai rapidinho para você ver. Eu fui visitar um irmão, ele estava sem liberdade, ele estava amigado com a moça, ele era músico, ele se juntou com essa moça, ele pecou para a congregação, né? Ele era músico e nesse meio intervalo, ela foi trabalhar com a minha esposa e minha esposa começou a falar para ela da igreja, congregada, as visitas, orações, evangelho, Jesus Cristo e tal. E ela começou a congregar e ela teve um desejo de se batizar. Só que ela estava amigada com esse rapaz que era músico da congregação. E aí, nós se juntamos, o pessoal lá, fizemos o casamento dela, ela foi lá e se batizou. E ele começou a congregar. E ele tinha o desejo de voltar a ser músico. E ele falou para mim, Júnior, eu queria voltar a tocar, conversa com o seu ancião, você é muito amigo dele. O pessoal lá, eu falei, irmão, eu não tenho como falar com o meu ancião antes de falar com o seu. Porque se eu ligar lá pro seu e ele falar que você é um pecador, que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, o que vai adiantar eu falar com o pessoal da minha igreja? Irmãos, eu falei assim, como que é o seu ancião lá onde você morava? Ele falou, Júnior, lá é um carrasco, um matador de almas, já matou muitas vidas, jogou pra fora por causa desse pecado de morte. Mas, aí ele falando pra mim, né? Mas agora eu não sei como ele está. Porque as 2 filhas deles também teve o ato do tchuk-tchuk. Agora eu não sei como ele está. Ó, pra você ver, irmãos. Esse ancião era matador. Não tinha salvação. Pecou, já era, morreu. Mas ele falou assim, Júnior, eu não sei como ele está, porque agora as 2 filhas deles cometeram o mesmo ato. Daqueles 100 que ele jogou pra fora e disse que não tinha salvação, agora tinha 2 casos do mesmo na casa dele. Aí eu falei, então eu vou ligar pra ele e depois, dependendo do que ele falar, eu falo com o pessoal que eu conheço. Liguei lá para o ancião, falei, boa noite, paz Deus, tal, assim, tal, sou o Júnior aqui, tal, Carapicuíba, aconteceu isso, tem um rapaz aqui, ele voltou a congregar, a esposa dele batizou, ele quer voltar a tocar, o que é que você acha? Eu esperando ele falar, né, irmãos? Ele falou assim, oh, nossa, se ele voltar a tocar e voltar para ele, eu fico muito feliz. Irmãos, ele só teve essa atitude porque as 2 filhas deles erraram. Porque enquanto as 2 filhas dele não erraram, ele jogou muitos pro inferno. Irmãos, quem vai pagar por isso? Resumindo, eu conversei com alguns irmãos, esse rapaz voltou a tocar, a esposa dele batizou, eles mudaram, foram para outro lugar, e lá ele foi levantado para cooperador de jovem.
E hoje ele é cooperador de adulto. Eu falo, às vezes a pessoa fala assim, Júnior, você queria ser do ministério, né? Irmãos, eu não duraria 3 meses no ministério diante de Deus. Na primeira reunião que eu ouvisse falar alguma coisa sobre essas coisas, eu seria o primeiro a levantar a mão, não concordo. E descia a lenha, eu ia perder. Com uma fita crepe no nariz e ligou o bujão de gás. Olha isso aqui, ó. Então eu caí em prantos. Foi um dos momentos que minha mente abriu. Quando chegou a notícia que o Antônio Celso tinha morrido. Quem ouvir esse podcast lá do Espírito Santo de Vila Velha vai lembrar desse episódio. Quando eu soube que o Antônio Celso tinha morrido, eu caí em prantos. Falei, meu Deus do céu. E depois fiquei sabendo de outras pessoas também que cometeram suicídio. Um moço aqui colocou o bujão de gás, amarrou uma fita crepe no nariz e ligou o bujão de gás e morreu, irmão, por causa dessas coisas. Então, quem estiver ouvindo esse podcast, não existe esse tal pecado de morte. Não existe, não existe. Eu repito claramente. Eu pergunto para você, por que esses irmãos, quando estão lá dentro, que leem a Bíblia, que são levantados por Deus, que são homens de Deus, que são ungidos por Deus, que pregam a palavra, eles não falam isso quando estão no púlpito? Porque muitos estão lá dentro da CCB e não concordam com essa doutrina, mas por que eles não falam no púlpito? Eu já vi ancião mandar irmãos e irmãs, sai daqui, você não tem mais salvação, no municipal em Carapicuíba. Um ancião dizer pro rapaz, sai daqui, você não tem mais salvação, você não tem mais jeito. Gente, é triste, gente. É triste, viu? Não existe. Isso aí foi uma invenção que criou uma alienação na cabeça da pessoa para poder dominar ela, para ela ficar sujeita ao sistema. Não existe. A palavra de Deus diz assim, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Não deve pecar, mas se Deus o livre você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Não é teu pai, tua mãe, tua igreja, teu ancião. Você tem Jesus Cristo justo para te justificar diante de Deus. Não, porque ficam falando por aí. Eles estão indo embora porque querem largueza, eles querem pecado. Se pronunciaram na água rasa, dizendo que quem está saindo da congregação quer largueza. Não. Eu fui visitar uma família que saiu da congregação, fiquei com vergonha de tão crente que eles estão. Aqui é proibido falar palavrão, aqui não entra bebida alcoólica, aqui se respeita, aqui não se fala mal de ninguém. Eu fiquei admirado. Então, irmãos, Nossa. No mesmo assunto sobre o tal pecado de morte, né, que mistificaram a nossa cabeça com isso, martirizaram, né, custou vida de muitas pessoas. Não, eu não aceito isso, irmãos, porque esses homens não são honestos, não são inocentes, não. Porque a Bíblia a gente sabe que Jesus falou. Só você ler o que Jesus falou que você não vai encontrar pecado de morte. Né? Então não tem desculpa. Eles não pedem perdão. Samuel Trevisan, que era da CCB Jandira. Samuel Trevisan, depois vocês comentam aí, irmão. Ele fez uma entrevista lá no Musical FM, né? E lá ele pediu perdão pelas famílias que ele destruiu por falsas doutrinas da congregação. E esses homens não pedem perdão, irmãos. Ninguém é inocente. Se você começar a ler, se você com 10 anos começar a ler o que Jesus falou, o novo evangelho que Jesus falou, você não vai encontrar nisso Jesus falando isso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembra que tem um advogado no céu. Eu peço perdão ao irmão, mas em primeiro lugar, você tem que vir pedir perdão na internet pela omissão. Falar que você não sabia é mentira, porque nós não somos, nós vamos ter que dar conta daquilo que a gente pregou. E nós temos que ler a Bíblia, o Evangelho. Por eu ter uma mentalidade de outra denominação, eu sempre visitei essas pessoas que as pessoas diziam que não tem mais salvação. E muitos estão casados, muitos se levantaram, tem até empresa, muitos viveram a sua vida, muitos voltaram para sua esposa, muitos estão casados, porque eu sempre defendi Jesus Cristo, mesmo não tendo ministério. Mas no ministério, as pessoas se calam, né? Vidas materialmente falando, como vidas espirituais, né? Desacostumaram da vida, viraram andarilhos. Eles adoram falar isso, né? Viraram andarilhos, enfim. Isso não existe, irmão, não existe. Se você pecou, Deus o livre, né? A recomendação da palavra de Deus é: filhinhos, não pequeis,
Mas se Deus o livre você pecou, vai no teu quarto, fecha a tua porta, tira a tua máscara, vai diante de Deus, se veste de cinza, de pó, pede perdão e Deus vai te perdoar, entendeu? Você não é cativo do pecado, você não é escravo do pecado, entendeu? Você simplesmente caiu num deslize, você ama o Senhor. Você tem desejo de servir o Senhor. Se houve arrependimento em você, é a prova viva de que o Espírito Santo está em você. Então não deixa isso te destruir, levar você para ser desmotivado. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai passear, vai no cinema, vai assistir um musical. Quiser dar glória a Deus, dá glória a Deus. Faz o que você sentir, mas não deixa esse maldito enigma que colocaram dentro do coração de um monte de gente, que eu acompanhei muitos, destruir a tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom? Um abraço. Então, irmãos, não existe perdão de pecado sem arrependimento, tá, irmãos? Não adianta você buscar a palavra e a palavra falar, eu te perdoo. Que nem eu já vi dentro da igreja, irmãos. Eu vi dentro da igreja, muitas vezes, palavra sendo pregada. Todos que entraram aqui, todos, o Senhor te diz pela palavra, todos os seus pecados estão perdoados. Todos que estão aqui estão perdoados. Sem um arrependimento, sem saber quem eram as pessoas que estavam ali dentro. Então, irmão, esse ministério da congregação, eles não são inocentes. E as pessoas que também defendem a congregação, mas sem fazer algumas observações sobre esses casos. Eu não assisto canais de pró-CCB, né? Mas é bom fazer esses parágrafos, tratar sobre esse assunto, porque ninguém vai ter como inocente, não. Essa doutrina matou muitas vidas, destruiu muitas famílias. E até hoje ela está lá dentro. Para os pobres, sim. Cumprindo para os pobres, para o filho da Dona Maria, do José. Mas para os ricos, a gente sempre ouve dizer que sempre tem um jeitinho, sempre é escondido, né? E é isso, irmãos. O cooperador veio falar que ele ficou sabendo de muitos casos. E quantos casos a gente ficou sabendo sobre esse tipo? Eu posso dizer, honra e glória a Deus, que eu sempre visitei essas pessoas e tratei de igual modo. Mas por que os ministérios que estão lá dentro da congregação, mesmo não concordando, mesmo não seguindo essas doutrinas, esses tópicos, né, que diz que tem que expulsar, tirar a liberdade, eles não seguem, não concordam, mas também se calam, vendo a destruição, vendo o sofrimento, vendo a dor. Muitas pessoas que tiraram sua vida, muitas pessoas que sofreram, estão sofrendo, muitas pessoas hoje estão sofrendo, hoje estão com depressão, hoje, ancião, até hoje, ancião fala para a pessoa que ele não tem mais jeito, não tem mais salvação. E muitos se calam, Comente aí, dê seu like. Então, por que quando é cooperador, quando é ancião, eles não batem de frente? Por causa da carteirinha, né, irmão? Porque o maior sonho de um homem dentro da congregação é ser do ministério. Acha que é ser alguém. Mas, irmão, vale a pena você perder a sua salvação para defender heresias, falsos ensinamentos, falsa doutrina, que Jesus Cristo não ensinou? Vale a pena? Eu acho que não. Comente aí, dê o seu like, se inscreva no canal. É triste, né, irmãos? Ele ficou 40 anos lá. E agora ele fala sobre isso. Né, irmãos? Eu não sei se ele, quando era cooperador, quando ele via algum caso desse, ele ia lá, abraçava, ajudava. Mas eu pergunto, por que eles não se levantam contra o principal, de onde vem essas doutrinas, de onde vem essas leis, que destrói vidas e famílias? E só dos pobres, viu, irmãos? Infelizmente, só dos pobres. Deus abençoe, fica com Deus, comente aí, um grande abraço, deixe seu like. Vamos servir Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, porque é difícil, irmãos. Deus abençoe.